Salve, salve concurseiro Raiz, bora resolver questões novamente, agora é a parte 3 da Lei Municipal 003 de 99, famoso regime jurídico único da Prefeitura de Castanhal. Como sempre, pessoal, questões inéditas que eu mesmo elaborei para vocês. E enquanto vocês estiverem assistindo os vídeos, dando like, eu vou fazer mais vídeos ainda de resolução de questões do RJU da Prefeitura de Castanhal, porque eu sei que é muito importante, vai ser cobrado para todos os cargos da Prefeitura. Vamos lá, a didática é a mesma, senhores. Para quem não sabe, ainda tem aí no canal o vídeo da parte 1 e também da parte 2. Então, aconselho você a dar uma olhada lá com calma e também eu estou fazendo a leitura por partes aí, a lei em áudio, eu faço a leitura da lei número 003 de 99. Vamos lá. A didática é a mesma. Faço a leitura do enunciado e das alternativas da questão. Aconselho você a dar um pause e tentar responder você mesmo. E depois eu faço a resolução da questão, trazendo também para vocês a fundamentação. Vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que expressa o valor mínimo da ajuda de custo que pode ser concedida ao servidor. A. 1 mês de vencimento. B. 2 meses de vencimento. C. 3 meses de vencimento. E D. 4 meses de vencimento. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Então, bora lá responder. Aqui, pessoal, essa questão, perdão, ela pedia o valor mínimo de ajuda de custo que pode ser concedido ao servidor. Eu vou tentar ser bem direto nessa questão. O valor mínimo, pessoal, é de 1 mês de vencimento. E qual é o valor máximo de ajuda de custo que o servidor pode receber? 3 meses de vencimento. Então, a alternativa A é a resposta correta. Qual o fundamento disso? Artigo 136. A ajuda de custo não poderá ser inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses de vencimento. Vamos para a segunda questão. Considerando as previsões expressas na lei, assinale a alternativa que expressa quando o servidor poderá perceber vencimento ou remuneração, mesmo não estando no exercício do cargo. A. Sempre que precisar. B. Apenas nos casos previstos em lei e no estatuto. C. Quando estiver exercendo o cargo de deputado federal. Ou D. Quando estiver em licença não remunerada. Dê um pause e tente responder você mesmo esta questão. Olha lá, pessoal. Aqui ele pede quando o servidor ele poderá perceber vencimento ou remuneração, mesmo não estando no exercício do cargo. Então, aqui a alternativa A diz sempre que precisar. Existe aquela velha máxima, toda vez que tiver o sempre, ou apenas, ou somente, ou nunca, a alternativa vai estar incorreta. Mas essa verdade eu não quero que você guarde consigo, tá bom? Não pode generalizar. Olha só por quê. A alternativa A diz sempre que precisar. Não. Sempre que precisar, não. Até porque em caso de licença não remunerada, você não vai receber uma remuneração. O próprio nome já diz, é uma licença não remunerada, então o servidor não vai receber durante essa licença. Então a alternativa A está incorreta. Mas olha a B, apenas nos casos previstos ali no estatuto. Aí talvez você, se fosse seguir essa lógica, apenas, tudo, toda vez que tem apenas, somente, nunca, sempre, está errada e você iria desconsiderar a alternativa B, mas é a resposta correta. É isso mesmo, apenas nos casos previstos em lei e no estatuto é assim que diz a lei. A alternativa B é a resposta correta. Vamos para C. Quando estiver exercendo o cargo de deputado federal, não, até porque não haverá nem possibilidade aí de opção de remuneração, então esqueça essa alternativa C. E D, quando estiver em licença não remunerada, como eu falei para vocês, o próprio nome já diz, a licença é não remunerada, então não tem como você receber algo durante essa licença, durante o gozo dessa licença. Então a alternativa B é a resposta correta, isso está no artigo 129, diz: poderá perceber vencimento ou remuneração o servidor que não estiver no exercício do cargo, somente nos casos previstos em lei neste estatuto. Eu usei aí apenas, mas apenas e somente são sinônimos. Então você vê que, apesar de estar utilizando uma palavra que restringe, que é apenas, somente, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a terceira questão. Terceira questão diz assim: assinale o máximo que a gratificação por serviço extraordinário pode representar sobre o vencimento. A alternativa A diz 1/5, a B diz 1/3, a C diz metade e a D diz dobro.
Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha só, pessoal, aqui eu pedi para você considerar o máximo que a gratificação pelo serviço extraordinário poderia representar sobre o vencimento do servidor. Talvez as pessoas não se atentem que isso aqui pode ser uma questão direta da prova. Mas qual é o máximo? É um quinto? Não, não é um quinto. É um terço, senhores. É a alternativa B a resposta correta, um terço. A C diz metade e a D diz dobro, né? Mas estão incorretas porque é a B, é um terço, é o máximo, tá? Numa gratificação aí por serviço extraordinário, ela pode representar sobre o vencimento do servidor. Então a B, a resposta correta, está no artigo 155, que diz: a gratificação por serviço extraordinário não poderá exceder a um terço do vencimento. Vamos para a quarta questão. Considerando as previsões expressas na lei, a gratificação pelo serviço em regime de tempo integral obedecerá à escala variável que variará a. Entre 20% e 50% do vencimento base atribuído ao cargo. B. Entre 50% e 70% do vencimento base atribuído ao cargo. C. Entre 50% e 100%. E D. Entre 20% e 70% do vencimento base. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha lá. Pessoal, aqui, tanto essa quarta quanto a quinta questão, eu vou trazer percentuais, né, uma escala variável aí. O que quer dizer essa escala variável? Significa que, por exemplo, nesse exemplo da questão aqui, que pede em relação ao regime de tempo integral, significa que o prefeito, no caso que aqui estamos falando de Prefeitura de Castanhal, ele poderá dar um percentual que vai variar eu não vou logo falar aqui para não dar a resposta, mas é esse percentual aí, um deles pode ser o mínimo, pode ser o máximo, que ele poderá, através de um decreto, através de um projeto de lei, estabelecer como gratificação por tempo integral, tá bom? E é importante você decorar, aqui querendo ou não é uma forma de decorar, esse percentual que pode cair em prova. E basicamente, pessoal, vamos lá. Ele vai girar entre o que? Entre 20% e 70%. Então, a alternativa A diz entre 20 e 50, a gente já diz que está errado, porque não é entre 20 e 50, é entre 20 e 70. A B diz 50 e 70, está errado. A C diz 50 e 100%, também está bem equivocado. E a alternativa correta é a D, que diz entre 20% e 70% do vencimento base atribuído ao cargo. Onde isso está? Lá no artigo 161, que ele diz: a gratificação pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva obedecerá à escala variável respeitados os seguintes percentuais. Inciso 1. Pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% e 70% do vencimento base atribuído ao cargo. Tá? Então decore. Tempo integral, falou em tempo integral, é entre 20% e 70%. Tá? Tempo integral é entre 20% e 70%. Por que eu falo isso e eu destaquei até o artigo 161? Porque a quinta vai pedir em relação à dedicação exclusiva. Olha lá, considerando as previsões expressas da lei, a gratificação pelo exercício em regime de dedicação exclusiva obedecerá à escala variável respeitados os seguintes percentuais. A. Entre 50% e 100%. B. Entre 40% e 100%. C. Entre 35% e 100%. E D. Entre 35% e 70% do vencimento base atribuído ao cargo. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha lá, vocês viram, né? Primeiro eu tinha falado em relação ao tempo integral. Quanto é que era? Entre 20% e 70%, né? Decore esse percentual. Porque aqui ele pede em relação à dedicação exclusiva. E em relação à dedicação exclusiva, a escala variável vai ser entre 35% e 100% do vencimento base. Então, bora lá. Alternativa A, entre 50 e 100, não, é entre 35 e 100. A B, entre 40% e 100, não. Peço desculpa que houve aqui um equívoco. Por escrito eu coloquei 35, mas eu coloquei na questão, eu acho que é cardinal, né? Eu coloquei o 40% aqui, foi um equívoco mesmo, tá? Mas 40% e 100% não é, porque
é a C a resposta correta, que diz entre 35% e 100% do vencimento base atribuído ao cargo. Alternativa C a resposta correta, a D diz entre 35% e 70%, está errado, você exclui. Então é entre 35% e 100%, é a letra C a resposta correta. Olha lá, artigo 161, né? Esse cabeçalho aqui eu fiz questão, esse caput do artigo 161 eu fiz questão de ler com vocês na questão anterior. E diz no inciso 2, pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 35% e 100% do vencimento base. E aí eu te pergunto de novo, quanto é que é em relação ao tempo integral? Entre 20% e 70%. E dedicação exclusiva, 35% a 70%. Tempo integral, 20% a 70%. Dedicação exclusiva, 35% a 100%. Aí pode falar, professor, arranhou o disco aí? Não. É porque a repetição, você ficar falando isso várias e várias vezes, várias vezes. Eu vi um professor de medicina legal fazendo isso, achei interessante, que fixou, ele falou tantas vezes aquilo, que fixou na minha mente. Então, eu vou falar mais uma vez, tempo integral é 20% a 70% e dedicação exclusiva é 35% a 100%. Então você que gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal. Quem viu aí na estreia aí, né, que eu coloquei como estreia, eu tive que upar novamente o vídeo, porque houve aí bastante ruído na hora que eu fui fazer a gravação. Mas peço que você dê um like, se inscreva no canal, venha aqui embaixo nos comentários, diga quantas questões vocês acertaram. E eu peço que vocês deem essa força, porque é isso que vai trazer engajamento no canal, você também compartilhar o vídeo com os seus amigos, para que eu possa trazer a parte 4, a parte 5, entendeu? Porque esse trabalho que eu faço é de coração e é para que Deus abençoe vocês nos estudos e venha aí a tão sonhada aprovação. Bons estudos, pessoal, e até a próxima.